Zacarias capítulo 9, Zacarias capítulo 9, Zacarias capítulo 10 e capítulo 11 é uma linha do tempo. A gente falou no capítulo anterior, que é o capítulo 8, sobre o choro, sobre o jejum, sobre as desolações que Jerusalém passou com seu povo. A gente falou de alguns assuntos ali, a destruição que Nabucodonosor proporcionou naquele período e que restou um público e que Deus vem trabalhando com esse restante. Por isso a palavra restante se repetiu muito no capítulo 8. Capítulo 9 vai começar assim, ó. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Radraque, que repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe seus olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Verso 2. Também repousa sobre Ramate, que confia com ele, sobre o Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas, e amontou prata como pó e ouro, e como lama das ruas. 4. Eis que o Senhor despojará e se precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdote, e eu exterminarei a soberba dos filhos teus. Verso 7. Da boca destes eu vou tirar os sacrifícios dos sangues, os idólatras, e dentre seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá. E Ecrom como os Jebuseus, ou como o Jebuseu. É que Deus está recapitulando, é como se ele estivesse falando do tempo de Davi. Quando Davi conquistou Jerusalém, que era a cidade dos Jebuseus, né? E os restantes dos Jebuseus que não foram mortos, porque Davi passou o cordel, né? Ali sobre as pessoas. Quando ele media uma vez só com o cordel, aquela pessoa ela era preservada viva e ela ficava em Jerusalém. Quando Davi estendia o cordel de medir 2 vezes sobre a pessoa, essa pessoa era morta, não restando. Então, todos esses textos que ele falou de Ramate, que pega lá o território de Damasco, falou do Líbano, que é o território de Radraque. Depois ele falou de Gaza, de Ecrom, de Asquelon. Ele falou dos territórios ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel. E esses territórios foram arrasados, foram como se um trator tivesse passado o arado nesses territórios, por meio de Senaqueribe, Nabucodonosor, os persas, os gregos, né, que na época de Alexandre o Grande, e depois ali, no futuro de Zacarias, o próprio Império de Roma faria o mesmo com esses povos. Porque quando vinha a opressão sobre o israelita, ali no território, abrangia todo o território era sacudido. Assim como vai ser na Grande Tribulação. E aí Deus está aproveitando o contexto histórico de que ocorreu com esses públicos ao redor de Jerusalém, e que quando Cristo voltar, quando passar a última Grande Tribulação, o último arado passar naquela região, o território de Damasco, o território de Gaza, da Filistia, Gileade, Palestina, ao sul ali no Egito, todo aquele território vai restar pessoas e farão parte de Judá. É isso que Deus está dizendo. Quando Cristo voltar. Porque olha o que o verso 8 vai dizer a seguir. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe e nem volte, que não passe mais sobre o meu povo o opressor, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Então lá no capítulo 2, Deus disse que quem toca no povo dele é como se estivesse tocando na menina dos seus olhos, num contexto espiritual, apontando para o Messias. Hoje o povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. Não existe força militantes da parte de Deus para proteger o seu povo. O povo de Deus é esmagado e morto o tempo todo. O tempo todo o povo de Deus é jogado às lamas, vamos dizer assim, como está lá no contexto do capítulo 11 de Hebreus. Pessoas quais o mundo não é digna de ter essas pessoas no meio delas, mas elas são desprezadas, assim como Cristo foi desprezado. Então Deus está contextualizando um passado, nos arremetendo para o futuro, que vai acontecer de igual modo, em proporção maior, mas ele está dizendo que no futuro ele ficaria com seus olhos no seu povo que está espalhado por toda a terra, porque quem tocar no seu povo que está no meio da terra
É como se estivesse tocando na menina dos olhos dele. E que um dia ele iria se vingar desses inimigos. Contexto do capítulo 2 de Zacarias. Mas aqui no capítulo 9, Deus está mostrando já para o futuro. Já lá na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, aí Deus vai se acampar no meio desse povo. Vai ficar no meio desse povo protegendo. Aí porque agora Deus não quer mais guerra. Vou me acampar no meio desse povo para proteger esse povo contra forças militantes. Isto é, qualquer exército que se levantar contra esse povo, Deus não mais permitirá que esse povo seja atingido. Ou seja, é um contexto futuro. Consegue entender? Lá no final do milênio, quando o diabo é solto, ele ajunta as nações para a guerra, Gog e Magog, segunda fase. Só que antes mesmo deles intentarem alguma coisa contra o povo de Deus e contra a cidade santa, que é Jerusalém, vai descer fogo do céu e vai consumir eles. Provando aqui a veracidade da palavra. Verso 9. Alegra-te muito, ó Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então aqui contextualizou a primeira vinda de Cristo. Os filhos de Sião devem se alegrar, porque o seu rei vem vindo montado em um jumento. Isto é, ele vem vindo de uma forma humilde, né? Quando a pessoa pensa que ele vai vir numa carruagem de fogo, ele vai vir numa nave, sabe, toda enfeitada, cheia de fogos, ou seja, de ranjos, né? Raios, relâmpagos e trovões, e o rei vindo. Isso é a segunda vinda, claro. Mas na primeira vinda ele vem como um jumento. Em cima de um jumento, melhor dizendo, né? De uma cria de jumenta. E as pessoas não deram crédito para ele. Puxa, o rei da terra num jumento não fez o menor sentido para eles, né? Mas é profecia, palavra de Deus. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os seus cativos da cova onde não havia água. Então Deus fez uma aliança de sangue com esse povo. Através da antiga aliança, os animais inocentes que eram mortos tipificavam uma aliança com os povos. Sangue de inocente sendo derramado para ligar numa aliança com o seu povo. Só que o sangue de inocente de animais, como fala o escritor aos Hebreus, não pode purificar os povos, não pode trazer benefício para o homem, a não ser o sacrifício do próprio Cordeiro, que é o Cristo. Quando este derramado, faria, né, sentido essa aliança. Então, essa aliança feita com sangue, que o Zacarias está falando aqui, aconteceu literalmente através dos animais mortos, mas futuramente um cordeiro, no caso Cristo, morreria para selar essa aliança. E daí então tirar os cativos da cova que não tinha água, que são filhos de Sião, né? Os povos de Deus que estão espalhados por toda a terra. Quanto a ti, 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio em tudo, eu vos restituirei em dobro. Porque para mim eu curvei Judá com um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Então é um versículo aqui muito profundo, né? Não dá para falar dele todo agora, mas eu vou dar uma pincelada. Então, Deus está dizendo que no contexto de salvação que Cristo proporcionaria para o mundo, ele se utilizaria da casa de Judá, que são 2 tribos e meia, tribo de Benjamim, tribo de Judá, e um pouco de levitas, compondo essa tribo. Porque levitas toca na área de sacerdócio. Então tem um pouco de levitas na casa de Judá, que é composta por 2 tribos e meia, e um pouco de levitas espalhados por meio das nações para trabalhar na área de sacerdócio também, com as 9 tribos e meias que estão espalhadas por todas as nações. E Deus está dizendo que quando Cristo chegasse e morresse e fizesse tal sacrifício, ele usaria a casa de Judá, isto é, os moradores de Jerusalém, os moradores da Judéia e alguns levitas que estariam com eles, e usar eles como um arco na sua mão. E também, ao alcançar os gentios que estão espalhados no meio do mundo, no meio da terra,
A casa de Israel que se misturou no meio dos povos. Não tem mais como saber quem é gentio, quem é da tribo de Aser, Zebulon, Naftali, tribo de Ruben, sabe? Todas as tribos. Não dá mais para saber. Qual a tribo de José, qual que é a tribo de Efraim, qual que é a tribo de Dan, qual que é a tribo de não sei o quê. Não dá mais para saber. Então elas se misturaram no meio dos povos e agora, pela fé, eles têm que retornar para Cristo, para fazerem parte ou para compor as 9 tribos e meias que faltam. E essas 9 tribos e meias que estão no meio das nações se tornam flechas na mão do Senhor Jesus. Então, Judá é o arco. Judá é o arco. E Efraim, que é o nome que Deus usa para falar das 9 tribos e meia, são as flechas. Para qual objetivo? Para fazer guerra contra a Grécia. Só que a Grécia ficou no passado, né, de Roma. A Grécia já ficou para trás. Como lá no contexto da Grécia, Deus usa para falar do tempo do fim, que sairia um chifre pequeno, que no caso foi Antíoco Epifânio, que se utilizou do comprimento em primeira camada da profecia de chifre pequeno. Antíoco Epifânio foi um chifre pequeno. E ele sofreu guerras contra Efraim e Judá em Cristo, ali no Novo Testamento, os apóstolos, melhor dizendo. Houve essa peleja, houve essa batalha, houve essa guerra teológica ali. Mas não para por aí. Deus disse que ia usar eles até o fim para fazer guerra. E nos versos anteriores, quando Deus fala que vai destruir os cavalos de guerra de Efraim, os soldados de Judá não teriam mais que guerrear, é porque é em Cristo, porque Cristo viria, morreria e anunciaria paz aos que estão perto, os moradores de Jerusalém, Judeia e território ali, e os que estão longe, as 9 tribos e meia. Também seria anunciado paz para eles. Isto é, a paz ia alcançar os efraimitas e a paz precisaria alcançar os que estão perto, os judeus. Tendo paz em Efraim, tendo paz em Judá, não haveria mais guerra entre eles. Por isso que Jesus, de primeira mão, já falou para eles, né, amar os seus inimigos, em vez de amaldiçoá-los, porque o livro da lei manda amaldiçoar o inimigo. Era para amaldiçoar, maldito, sabe? Os inimigos de Deus são malditos no livro da lei. Mas em Cristo tem que amar o inimigo. E no caso dos judeus, os inimigos dos judeus são os efraimitas, as 9 tribos e meias que estavam no meio das nações. Para as 9 tribos e meias, os inimigos deles são os judeus que estavam em Jerusalém, caçoando deles, porque em Jerusalém tinha templo. Lá no meio das nações não tinha templo para cultuar a Deus. Então, de primeira mão, acaba com essa guerra entre Efraim e Judá. Está lá em Efésios 2 também, sabe? O muro de inimizade que existia entre eles foi derribado em Cristo, na cruz. Ok? Aí acabou com essa guerra. Mas não para por aí. Tem mais coisas a se falar nesse texto. E eu vou falar nela novamente, mas lá no vídeo dos 4 cavalos de Apocalipse, por exemplo. Tá ok? Verso 13, né? É o 14 agora, melhor dizendo. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar as trombetas, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá eles, e eles devorarão os fundilábrios, e os pisarão. Também beberão deles o sangue do vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados com os cantos dos altar, os cantos do altar. Então veja que agora aqui, nesse contexto aqui, falou de tocar trombeta, falou de relâmpagos, né? Ou seja, falou da última semana, de acontecimentos que vão ocorrer na última semana. Na última semana do profeta Daniel, que está lá no livro do Apocalipse, no cumprimento destas coisas, irão acontecer esta mesma guerra que eu estou falando aqui, de forma bem básica mesmo, sabe? Bem rasinha, inclusive. De Efraim e Judá, o que aconteceu com eles por meio de Cristo, e que lá no tempo da grande tribulação, o Senhor será visto, né? E ele vai vir com os redemoinhos do sul, falando do retorno mesmo de Jesus, da sua segunda vinda. E naquele período vai ter uma guerra maior, onde vai ter trombeta, né? Vai ter muito sangue. 16. O Senhor, o seu Deus, naquele dia, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa resplandecente na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer, e os jovens o vinho e as donzelas. Então aqui finaliza o capítulo 9, né? Mas lembra que eu falei no início? Capítulo 9, 10 e 11 é um contexto que Deus está trabalhando com analepse e prolepse.
Ele fala da primeira vinda e vai até chegar na última semana. Depois ele volta para contextualizar. Ou seja, agora a gente vai ler o capítulo 10 nessa mesma perspectiva. Vamos ler o capítulo 11 nesta mesma perspectiva. Aí depois, quando a gente chegar no capítulo 12, aí já é a última semana de fato. Aí Deus não volta mais para trás. Aí é da última semana até chegar a vinda de Cristo mesmo. Aí ele vai até o 14, inclusive. Falando mesmo do início da última semana até chegar a vinda de Cristo. E fica ali, sabe, naquele período ali. E de vez em quando tocando no milênio, né? Mas então, repetindo, capítulo 9, 10 e 11 é uma linha do tempo até chegar na última semana, onde de vez em quando ele vai falar da sua volta, do seu retorno, beleza? Então vamos lá agora para o capítulo de número 10.